Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Ana Lu. E esse é o Só Mais Uma Coisa. Às vezes tá na hora de desistir. A gente sempre pensa em desistir como algo ruim. Eu falo a gente, mas é mais eu acho. Eu não sei se vocês se relacionam com isso. Mas eu não sei, nos, sei lá, comerciais da Nike ou até assistindo Disney Channel quando eu era criança, assim. Eles sempre vendiam essa ideia de persistir. E que você desistir, querendo ou não, você tá falhando. Então, eu acho que eu cresci muito com essa lógica na minha cabeça, de que se eu tivesse desistindo, eu estaria falhando e eu estaria desapontando alguém no final do dia. Quem eu não sei, mas alguém eu com certeza estaria desapontando. E não sei, ao longo da minha vida eu tive que me desvincular muito dessa ideia de que desistir é falhar. Porque às vezes desistir é a coisa mais corajosa que você pode fazer em uma situação, é a melhor coisa que você pode fazer numa situação. E eu acho que eu só fui aprender isso muito tarde na minha vida, e eu acho que eu ainda tô aprendendo. Então esse episódio é meio sobre saber quando desistir. Porque às vezes persistir também é bom. Então, é meio sobre, tipo, todos os temas que a gente traz, né? Mas é sobre as nossas histórias. A gente vai trazer um pouco se nós sempre fomos pessoas que sempre persistimos, ou, enfim, se não. E também como a gente lida com o tema hoje em dia. Então, como a gente vê uma situação e a gente decide se tá na hora de desistir, ou se vale a pena persistir. Enfim. Meu, muito louco, assim, eu amei esse tema, foi ideia da Ana Lu, e eu fiquei tipo, caraca! E assim, acho que o timing foi muito, sei lá, perfeito, assim, pelo menos pra mim, porque eu tava passando por uma situação que eu tava tipo meio, será que eu desisto de certa coisa ou será que eu não desisto? E aí, Uhum. quando a Ana Lu falou pra gente falar sobre esse tema, eu fiquei tipo, putz, sim, acho que eu precisava falar sobre ele, eu acho que eu precisava entender que lugar a desistência tem na minha vida, assim, como que eu Uhum. encaro isso. Acho que tem muito essa visão de que desistir é uma coisa negativa, e eu acho que, de certa forma, isso tem um lado muito positivo também, sabe? Eu já fui uma pessoa que desistia muito fácil das coisas, e eu sinto que eu não sei por que eu era assim, acho que vinha muito de um lugar de baixa autoestima. Que eu achava que, tipo, muitas vezes eu não ia ser capaz de determinada coisa, então eu já, tipo, tentava uma vez, dava errado, tá bom, então vamos desistir, não é pra mim mesmo, sabe? Então, acho que várias vezes teve um pouco isso, assim, principalmente com relação à atividade física, por mais que eu seja muito ativa hoje. Então, eu não gostava muito de fazer isso, de jogar esporte, tipo, sempre tive muita dificuldade com isso, porque eu não sentia que eu era boa, e por conta Uhum. disso eu falava, cara, se eu não nasci pra isso, eu não vou tocar, eu não vou, enfim, lidar com isso e tudo mais. E eu acho que, tipo, esse pensamento, ele vinha muito daquele lugar de, tipo, putz, tem pessoas me observando e me julgando. Então, pra mim, vai ser mais fácil bancar a pessoa que desistiu do que a pessoa que tentou muito e não conseguiu, sabe? Hum. Então, acho que tinha um pouco desse medo enraizado por trás daquilo, daquela dificuldade. E acho que conforme eu fui crescendo, eu fui ganhando mais autoestima e tal. Mas eu acho que, por exemplo, no esporte, eu só consegui não desistir porque eu comecei meio que na pandemia, sem ninguém Uhum. olhar pra ver se eu ia falhar ou não. E de certa forma me consolidar ali sozinha, sabe? Acho que, tipo, ver que eu aguentava correr sem ter que parar, porque eu corria sozinha no meu condomínio, sem ninguém ver, sabe? Tipo, porque eu estava na pandemia, não tinha contato com ninguém. Então, acho que. E foi uma coisa que me trouxe muito essa coisa de não querer desistir das coisas, enfim. Também acho que, tipo, a faculdade me ajudou muito com isso também. Essa Por quê? questão também de trabalhar. Uhum. Porque coisa de, tipo, querer se profissionalizar, sabe? Tipo, ter um objetivo final, assim. Eu acho que antes da faculdade eu não. Era meio tipo, sei lá o que eu vou fazer. Por que que eu vou querer ter um objetivo? Eu posso Aham. desistir. E eu quase. Até o meu terceiro ano da faculdade, eu não gostei da minha faculdade. Tipo, eu tive isso e eu quis desistir. E eu Uhum. lembro de eu falar isso uma vez pra minha mãe, e minha mãe virou pra mim e falou assim: filha, então não existe essa opção pra você, tá? Você não vai estar desistindo. Tipo, termina logo essa porra. Você já tá indo pro terceiro ano da faculdade. Você não vai meter uma dessa agora. Então, tipo, vocês verem que foi uma coisa que não foi natural minha. Tipo, eu precisei de pessoas de fora virar pra mim e falar assim, cara, isso não existe, você tá maluca. Mas acho que, tipo, e aí isso me deu um wake-up call, assim, e também começar a trabalhar. Tipo, acho que começar a trabalhar foi muito importante pra eu perceber que, tipo assim, porra, se eu desistir, eu vou ser desempregada, entendeu? Tipo assim, o Uhum. desistir no mercado de trabalho é meio isso. Então você não Sim. pode desistir. E eu Uhum. acho que isso me ensinou também. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que, por eu não ser naturalmente uma pessoa que não desiste, tipo, eu sou uma pessoa que desiste, entendeu? Eu sou uma pessoa que desiste, por mais que eu já tenha falado várias coisas aqui no podcast, saibam que eu sou essa pessoa naturalmente. Isso, de certa forma, às vezes me blinda emocionalmente, sabe? Tipo, hoje eu Total. passei por uma situação de trabalho que eu fiquei muito, tipo, tá, não tá no meu controle, então, um beijo. E eu vejo, e eu tava do lado de uma amiga minha que é o oposto de mim, ela é a pessoa que não desiste. E aí ela Uhum. olhou, ela ficou tipo, cara, não, isso não existe. E ela começou a ficar muito nervosa, muito ansiosa. Eu falei, amiga, não tem o que a gente fazer. Tipo, a Uhum. bomba tá lá, mas não é nossa responsabilidade. Desculpa, minha voz, gente, tá trevas. Isso
Só um contexto, eu tô meio doente hoje. Mas eu tava, tipo assim, eu tava exausta, eu tava querendo ir pra casa, eu ia gravar podcast hoje, eu tava tipo, mano, foda-se, entendeu? Só que eu vi que ali dentro dela, e não era nem por uma coisa de tipo, ai, era o trabalho mais importante da vida. Não, era porque a ideia de desistir daquilo era uma coisa que tava deixando ela muito mal. E eu Inconcebível. tava tipo, mano, como assim? Vamos Uhum. pra casa, tá de boa. Tipo, a gente só avisa que não deu certo, entendeu? Então eu acho que, por eu ser uma pessoa que desiste, esses momentos, assim, essa tensão eu não tenho. Mas, várias vezes, eu sinto que eu preciso de uma pressão externa, entendeu? Uhum. E isso, tipo, eu preciso de estar em lugares. Só que eu faço isso, eu costumo me colocar em lugares que eu estou A desconfortável, faculdade de é certa justamente forma. isso, né? É, eu acho. O trabalho é exatamente isso também. Tipo, por Exato. exemplo, pra mim, um trabalho, óbvio que precisa de equilíbrio, né? Óbvio, mas pra mim o trabalho precisa ter um certo nível de cobrança pra eu não desistir, sabe? Pra eu me sentir motivada. Tipo, precisa de uma coisa externa, assim, sabe? Justo. Porque se for por mim, eu tô de boa, entendeu? Então tem Amiga, esse lado. Antes de eu falar de como eu me vejo no espectro da desistência, eu quero comentar o que você falou. Primeiro, eu sinto que, tipo, a sua história com desistência vem muito do não quero que os outros me vejam falhando e do medo de Sim. tentar. E eu vou te prescrever um episódio do podcast da Laís Pinheiro, que participou aqui do Só Mais Uma Coisa. Amo. E amo nossa diva. Ela tem um episódio falando justamente sobre isso. E por que tentar é visto como algo, tipo, cringe? Porque a gente não gosta de ser visto tentando. Exato. Isso é muito interessante, isso é um baita tema legal. E, enfim, ela tem um episódio todo dedicado a isso. Então eu prescrevo a você, amiga. Se vocês escutam o Obrigada, Therapus, o Sim, Jake Shane é um prescribe. podcast. Ele tem um quadro que ele, tipo, dá conselhos, ele sempre prescreve coisas pras pessoas. Então, Amanda, pra você, eu prescrevo esse episódio da Laís. Nossa, vou escutar. E, enfim, amiguinha, eu não acredito que você quase desistiu da faculdade antes do terceiro ano. Você ia ter perdido o Econo de 2023, velho. 2023? Amiga, sim. É? Foi 2023. Tô Terceiro fazendo os ano. pontos errados? Não, foi o terceiro ano Foi? de 2023. Foi. Tá, enfim. Mas foi. Jogos universitários foi incrível. Mas um pouco sobre, tipo, como eu me vejo, de novo, nesse espectro da desistência. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito determinada e que não desiste. E eu acho que isso veio muito dos meus pais. Comecei a pensar agora. Acho que a primeira coisa que eu penso também são os esportes. E. Não sei. Tipo, esporte que eu praticava quando eu era criança. Tipo. Eu fiz capoeira. Tá, eu fiz capoeira, tipo, no Fundamental 1, assim. E escalada. Mas era, tipo. Gente, era só muito resenha na minha escola fazer capoeira. Tipo, era sexta-noite e todo mundo fazia. E era muito legal. Era uma vibe. Era Tipo, muito legal. matinê, entendeu? Dos bebês. Exato, era muito legal fazer capoeira. E, enfim, mas ninguém levava tão a sério, sabe? Era tipo brincadeira. Mas era super divertido. Depois eu migrei pra escalada, porque eu lembro que, mano, a galera da escalada começou a fazer miojo. E eu fiquei tipo, mano, eu quero comer miojo. Aí eu migrei pra escalada, mas, enfim, foi uma fase breve da minha vida, não lembro muito. Mas que também acontecia na sexta-noite. Então, tipo, eu tava lá na capoeira sentindo o cheiro de miojo e eu ficava tipo, não vão dividir? Mas. Enfim, aí depois, no Fundamental 2, quando eu já era um pouquinho mais velha, tipo, já tinha uns meus 11, 12 anos, eu comecei a fazer handball. Porque, tipo, eu tinha amigas que faziam e elas eram, tipo, cool, populares. E eu fiquei, tipo, tá, eu também quero fazer. Aí eu comecei a fazer com elas. Só que, tipo, eu sempre fui pequenininha, entendeu? Então, eu tava explicando pra Amanda agora, tipo, handball é um esporte de contato. Tipo, importa um pouco você ter presença, entendeu? Você ser forte. E eu nunca fui essa pessoa. Então era um pouquinho ruim. Então eu demorei muito, tipo, gente, isso deep cuts da minha vida, tá? Tipo, só meus pais sabem isso. Mas tinha dias que eu voltava pra casa chorando porque ninguém me passava a bola. Porque eu era ruim. Era por isso que ninguém passava a bola. Mas eu voltava chorando. Gente, não, meus pais. Pessoas. Exato, devia partir muito o coração dos meus pais. Mas, tipo, fazia parte, né? Aí eu lembro que meu pai ficou tipo, não, beleza. Então você vai ficar boa. E aí eu lembro, tipo, eu tenho muitas memórias de treinar handball com meu pai, porque meu pai foi a pessoa, gente, que jogou todo o esporte da vida. Ele já jogou vôlei, já jogou basquete, já jogou handball. Então, tipo, ele sabia de um pouquinho de todos os esportes pra me ajudar. Ele querendo treinar, que E bonitinho. eu tenho muitas memórias de ele treinando, não sei o quê. E eu lembro que, tipo, teve uma época que começou a surtir efeito. Tipo, eu lembro de sair, às vezes, de uns treinos e as meninas ficarem, tipo, caraca, você fez bastante gol hoje, hein? E eu ficar, tipo, fiz? Não contei! Sabe? Tipo, tentando fingir que eu não ligava. Mas, enfim, foi meio isso. Tipo, eu lembro que a persistência, eu vi, tipo, os ganhos dela, eventualmente. Mas eu nunca cheguei a ser boa. Tipo, natamente boa. Tipo, não sei explicar. Naturalmente, natamente, não. Mas aí, eventualmente,
eu migrei pro vôlei. E eu me vi muito mais no vôlei. E eu me vi nessa situação que eu fiquei tipo, cara, por que eu não desisti mais cedo do handball e vim pra cá? Eu era muito melhor no vôlei. E, enfim, eu me vi, tipo, como levantadora, que, tipo, eu não precisava ser muito alta pra cortar. Enfim, foi ótimo. Tipo, era o esporte pra mim. E até hoje eu amo muito vôlei. E me vi muito nisso. Nossa, não. Você não? Eu odeio vôlei, tipo, eu tenho medo de vôlei, assim. Eu sempre odiei muito. Porque era o esporte que você tinha que obrigatoriamente participar, entendeu? Não dá pra você fugir da bola. A bola vai até você. Exato. Não, e se você tá responsável pela bola e ela cai no chão, é meio paia. É bem paia. Sim. Então, gente, perdão se eu tô me estendendo demais no meu histórico de desistência. Mas na minha cabeça eu sinto que é importante pra vocês me conhecerem direito. Mas, enfim, teve toda essa questão de esporte. E depois o grande evento da minha vida que eu sinto que talvez eu olhe pra trás e fico tipo, e se eu tivesse desistido? É minha experiência no ensino médio. Se você é ouvinte recorrente do Só Mais Uma Coisa, você sabe que eu tive uma experiência de ensino médio um pouco traumática. E era porque, enfim, eu não gostava muito da escola. Eu não gostava muito do ensino de lá. Eu não gostava muito da dinâmica. E, enfim, conheci pessoas maravilhosas. Tipo, essa experiência traumática me deu vários presentes, mas, enfim, às vezes eu penso, tipo, tinha que ter passado por isso mesmo? Ou não? E eu lembro que no meu primeiro ano do ensino médio lá, são 3 anos. No meu primeiro ano eu tive uma reunião com uma das orientadoras, assim, pedagógicas lá. E ela sugeriu que talvez a melhor solução era sair mesmo da escola. E eu Meu fiquei tipo, mano. Deus. E eu fiquei tipo, mano, como você ousa sugerir isso? Tipo, eu não vou desistir assim tão fácil. Meio que foi essa a minha mentalidade. Enfim, pro segundo ano, eu fui com uma mentalidade mais aberta, de tipo, ok, então vou me jogar mais pra essa experiência. Porque, não sei, eu sinto que tem grande parte da culpa dessa, enfim, experiência ter sido muito traumática foi da escola, assim. Mas, não sei, às vezes eu fico tipo, cara, mas às vezes eu me fechei. Às vezes a culpa foi um pouco minha. Eu fico tipo, então eu vou pra esse segundo ano do ensino médio um pouco mais aberta. E hoje em dia, não sei, eu sinto um padrão meu, assim. Eu sinto que. Eu tava falando isso pra Amanda. Até hoje em dia, quando eu sinto esse primeiro impulso de tipo, mano, acho que talvez vale a pena desistir, eu fico tipo, pera. Não, mas pera. Vamos olhar a situação. Será que não é você o problema? Tipo, às vezes, entendeu? Às vezes a situação realmente é o problema. Mas às vezes eu fico tipo, será que não sou eu? Será que eu li errado essa situação? Será que eu não tô lembrando só do ruim? Vamos ficar aqui mais um tempinho, entendeu? E às vezes sim. Às vezes quando são decisões longas, eu justifico muito você ficar lá mais um tempo. Tipo, ai, você tá num trabalho que você quer sair, você tem esse impulso. Trabalho é coisa séria, entendeu? Você vai ter que procurar outro. Às vezes você vai ficar um tempo desempregado. Você tem que ponderar várias coisas pra tomar essa decisão. Então não é uma decisão pra você tomar no impulso. Não é pra você se demitir, às vezes sem nenhum outro emprego, assim, na frente e sem, enfim, segurança financeira, às vezes. Enfim, mas às vezes tem as partes ruins de ficar muito tempo numa situação e ficar amadurecendo até demais essa decisão de desistir. Às vezes eu, não sei, eu me vejo umas situações muito assim, tipo, cara, devia ter desistido antes. Tipo, cheguei a desistir, mas devia ter desistido antes. Nossa, sim. Eu acho engraçado porque isso que você falou de, ai, será que eu posso? Vem de um lugar de assim, será que eu posso desistir? Será que, tipo, vale a pena também, às vezes, sabe? Será que eu não tô, tipo, me vitimizando de uma coisa que não tem nada a ver? E eu acho que, por mais que a gente veja de coisas diferentes, né? Os dois lugares vêm, às vezes, dessa decisão de você não querer se respeitar. Tanto pra tentar, quanto que pra desistir. Tipo, porra, às vezes você só quer desistir, tá tudo bem, entendeu? Às vezes você só quer tentar, tá tudo bem também. Tipo, vem de um lugar, às vezes, da gente não ver que a gente tá no lugar ali de poder tomar aquela decisão, sabe? Eu acho isso muito louco. Eu queria compartilhar, tipo, um momento, assim, que eu tô passando agora, na verdade, tipo, tá acontecendo agora na minha vida. Esse final de semana que a gente tá gravando, eu vou correr uma prova de corrida. E, gente, pode parecer o motivo mais fútil do mundo, mas eu juro que, tipo, tá me ensinando muito, assim. Há umas 4 semanas atrás, eu tropecei e caí no chão. Eu já contei isso aqui em alguns episódios, então vocês já sabem disso. E eu machuquei os meus 2 joelhos, tipo, eu bati muito feio e, enfim. Foi uma queda que eu achei que não era nada demais, porque eu já tinha caído outras vezes. E eu, tipo, falei, putz, vou continuar correndo, enfim. Só que isso não rolou. Tipo, meu corpo ficou, mano, mona. Na verdade, era pra eu ter, tipo, parado de correr e aí parado de treinar pra essa prova que eu vou fazer no sábado. Só que, tipo, eu não respeitei o meu corpo quando eu deveria ter respeitado. E isso, tipo, gerou uma série de consequências que foi, por exemplo, eu ter essa dor prolongada e o meu joelho não sarar 100% até agora. Por mais que seja muito melhor, ele não cicatrizou 100%. E eu vou fazer uma prova que, tipo, não vai ser uma
prova que eu esperava que eu fosse fazer, entendeu? Eu tava treinando muito bem, eu tava tipo, nossa, uau, performando muito, tava com metas e objetivos, tipo, muito uau. E aí eu tropecei e caí num dia, tipo, em questão de segundos, esse objetivo foi pelo ralo, entendeu? E foi uma coisa que pra mim foi muito difícil, e eu não consegui entender até a gente ir pra nossa viagem no Rio de Janeiro e começar a conseguir colocar as coisas um pouquinho em perspectiva de que, tipo, porra, não é, a minha vida não depende disso. Eu não preciso disso pra ser feliz. Tipo, tá tudo bem eu desistir, eu ainda posso desistir. E foi um sentimento muito estranho, porque foi a primeira vez na minha vida que eu me vi nessa sensação, assim, sabe? De, tipo, brigar comigo mesma e chegar a levar meu corpo num nível extremo por conta de uma coisa que, cara, eu nem ganho pra isso, sabe? Tipo, nem é o meu trabalho. Eu gasto pra Tipo, isso. eu gasto com isso. Essa é a realidade. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, meu, não faz nem sentido. Tipo, por que que eu vou me machucar mais? Assim, eu vou fazer a prova, mas, tipo, por um instante eu pensei, falei, meu, acho que não vou nem correr, não faz nem sentido. Mas aí foi engraçado, porque eu falei isso, aí a nossa amiga Yas virou pra mim e falou assim, não, Amanda. Aí também não, né? Não vai jogar tudo pelos ares. Você tá treinando pra isso há mó tempo, você tá se preparando. Tipo, não é porque você não conseguiu que você tem que jogar tudo, sabe, por água abaixo, e enfim. E eu achei isso muito legal e isso, tipo, gerou muitas reflexões pra mim na minha vida, porque eu comecei a parar pra pensar o tanto que eu sou 8 e 80 com as minhas coisas, sabe? Tipo, na minha vida. Isso já foi uma coisa que eu já tratei muito em terapia. Tipo, geralmente isso é muito comum em pessoas, tipo, perfeccionistas, que procrastinam muito. Geralmente é meio que esse polo, assim. E eu sou muito assim. Tipo, ou eu quero entregar 1000%, ou eu não quero entregar nada, entendeu? Porque vem um pouco desse lugar de, tipo assim, eu não quero ser vista tentando, eu quero ser vista conquistando, conseguindo, entregando, sabe? E quando eu me dedico pra alguma coisa, tipo, realmente eu vou lá e me dedico e eu quero mostrar pras pessoas que eu vou fazer aquilo, pra mim é algo que, tipo assim, cara, pra mim tem que ser, tipo, nota 1000, eu tenho que arrasar, eu tenho que, tipo, superar as expectativas. Eu gosto muito disso, meu lado leonina. Quando eu não vou fazer isso, quando eu não vou entregar o meu 1000%, aí eu não quero entregar nada, entendeu? Aí eu quero, tipo, mano, não quero nem tocar em nada. E vem muito desse lugar de, tipo, não querer falhar ou não querer decepcionar. E decepcionar quem, sabe? Quem eu vou estar decepcionando? Tipo, você não vai estar decepcionando ninguém, querida. Você não é tão importante assim. E aí, quando a minha amiga falou isso pra mim, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, tipo, gente, o que que impede eu de ir lá fazer uma prova que não vai ser no tempo que eu queria fazer, mas eu pelo menos fazer a prova, entendeu? Pelo menos eu celebrar tudo que eu treinei, tudo que eu conquistei e, tipo, se der tudo certo, deu. Se não der tudo certo, tudo bem também. Eu posso fazer isso depois, outros anos da minha vida, né? Com mais saúde, enfim, com o meu joelho ok. Mas é difícil, né? É difícil a gente internalizar, é difícil a gente aceitar, é difícil a gente se dar a devida relevância. E por mais que, tipo, seja uma coisa que, é um exemplo meio tosco, pra mim foi uma coisa muito importante, porque, imagina, gente, tipo, eu tô desde o começo do ano acordando 5 horas da manhã todo sábado, entendeu? Pra terminar. Eu tava treinando 5 vezes por semana pra correr. Tipo, eu acordava cedo todos os dias da semana pra fazer isso, eu me alimentei bem, eu dormia, eu, tipo, me preocupei com isso, sabe? Várias vezes eu deixei de beber, várias vezes eu deixei de sair, vários sacrifícios que eu fiz por conta disso. Porque, no fundo, tinha um propósito na minha cabeça maior, sabe? Então, quando isso aconteceu do joelho, eu fiquei, mano, não é possível. Tipo, bem na véspera da prova eu vou ter isso, sabe? Tipo, como assim? Só que eu sinto que também foi de um lugar de, tipo, mano, me ensinar e falar assim, você não vai ter controle sobre tudo. Tipo, você não consegue controlar tudo. A vida vai acontecer várias coisas e vão ter várias coisas que você não vai poder controlar, que você não vai poder resolver. E que às vezes realmente, tipo, desistir vai estar nesse lugar, ou às vezes não desistir também. Às vezes, tipo, depois de tomar todas essas bordoadas da vida, tipo, virar e falar assim, tá, eu vou tentar, e mesmo se não for igual como eu queria, tá tudo bem, eu ainda Eu vou continuar fazer. tentando, sabe? Exato. Porque eu acho que isso é muito forte, assim, sabe? E, tipo, é algo que pra mim eu constantemente tenho que trabalhar. De que, putz, se eu fui derrotada várias vezes, eu ainda tenho que tentar mais uma vez, sabe? Tipo, pra mim é muito difícil isso. Porque eu sou muito acostumada a ou tirar nota 10 ou tirar nota 0, sabe? É muito louco isso. Amiga, isso Enfim. é muito interessante. Tô muito orgulhosa de você e eu concordo muito com a nossa amiga Yas, que falou: amiga, não, você vai correr? Sim. Eu acho que a gente tem que normalizar sei lá, às vezes o 50%, às vezes a média. A média tá ótima. E, Sim. enfim, normalizar isso. E eu acho que, enfim, é muito uma coisa que a gente tem internalizada. Não sei, às vezes, como mulher, não vejo tantos homens perfeccionistas quanto vejo mulheres perfeccionistas. Eu acho que isso é muito um mal nosso. Sim. Sim. Mas, enfim, amiga, gostei muito dessa reflexão. Eu queria trazer algumas perguntas que a minha diva Emma Chamberlain falou num episódio dela. Ela tem um episódio que chama Knowing When to Quit, que em português é saber quando desistir. E é basicamente o tema, enfim, igual a desse episódio. Ela fala dos mesmos temas, eu vou deixar ele na descrição se você quiser ouvir. E, gente, que saudades do podcast da Emma.
Cadê ela? Ela falou que ela ia dar uma pausa. Que pausa é essa? Tá parecendo a pausa do One Direction, que não volta nunca. Mas, enfim, tô morrendo de saudade dela. Mas, enfim, ela traz várias reflexões muito interessantes. Eu acho que, enfim, complemento o nosso. A gente não falou sobre várias coisas que ela falou. Sobre, por exemplo, como você, às vezes, fechar uma porta é a única forma pra você abrir outra. Então, dando um exemplo, sei lá, às vezes, de você estar num relacionamento medíocre. Você nunca vai achar um relacionamento incrível enquanto você ainda estiver nesse relacionamento medíocre. Se você é uma pessoa monogâmica, né? No caso, às vezes você. Enfim, às vezes dá. É, Não vou generalizar, poliamor né? tá aí também. Exato. Mas, enfim, aí ela dá exemplo de trabalho. E eu também gostei muito do seu exemplo, amiga, que não é nem de relacionamento, nem de trabalho. Não sei, saiu um pouco da caixinha, entendeu? Eu acho. Mas também é um ótimo exemplo de, às vezes você tem que desistir um pouco. A Amanda É, desistiu na metade, você não desistiu 100%. E eu acho que exato. isso demonstra bem o equilíbrio, às vezes. Às vezes você insistir demais é ruim. E às vezes você insistir de menos é pior. Enfim, eu lembro que quando eu era criança eu via, tipo, várias amigas minhas pulando de esporte pra esporte. Eu ficava, tipo, mas ué, você não vai ficar boa se você não tentar o suficiente. Eu acho que, enfim, isso de persistir também me fez aprender. Mas, enfim, agora eu tenho que aprender a desistir. Pra mim é muito difícil. E a Emma Sim. fez uma série de perguntas pra você se responder caso você esteja numa situação que você não sabe se vale a pena desistir ou não. Se você é uma pessoa como eu, ou como eu vejo ela, que são pessoas que tendem a pensar um pouquinho demais. Tipo, que nem eu falei, às vezes eu me vejo na situação que vem um impulso inicial de desistir e eu fico repensando, será que o problema não sou eu? Será que não sei o quê? E você cria vários empecilhos na sua cabeça que vão fazer só você enrolar e você procrastinar. Então, enfim, me relacionei muito com esse seu discurso, amiga, do procrastinar. Mas eu acho que, enfim, se você já tem a coragem de sentar e responder essas perguntas que eu vou listar, já, enfim, demonstra muito, entendeu? Demonstra que você já tá um passo mais pra lá do que pra cá. Que você já tá considerando desistir como uma possibilidade real. E isso é uma coisa que eu já tive muita dificuldade de aceitar na minha vida. Eu acho que ainda hoje eu tenho muita dificuldade de encarar desistir como uma possibilidade real. Até eu chegar nesse ponto demandou muito. Mas se você tá nesse ponto, parabéns, primeiro. Mas eu acho que responder essas perguntas ajuda bastante a colocar as coisas em perspectiva. Eu acho que se eu tivesse respondido elas em fases da minha vida que eu já tava pensando em desistir, eu teria desistido muito antes do que eu de fato desisti. Mas, enfim, a primeira pergunta que a Emma propõe, e eu vou traduzir aqui, é: essa situação tá me desafiando a crescer ou tá me impedindo de crescer? Ela é desconfortável porque eu tô crescendo ou é apenas algo desgastante sem propósito? E, não sei, eu vou dar um exemplo, tipo, desses mais tradicionais. Eu acho que às vezes é um trabalho. Não sei, às vezes você associa o sofrimento a uma recompensa. Acho que a gente já falou isso em alguns outros episódios. Sim. Tipo, você trabalha pra ter algo que você quer. E isso é todo o discurso que é vendido pra gente na meritocracia, no capitalismo, enfim, em comerciais da Nike, em Sim. séries do Disney Channel. Essa é a lógica vendida na vida. Pra você ter uma recompensa, você tem que sofrer. E, não sei, às vezes eu acho que passa muito essa visão pra gente. Às vezes tá num trabalho que você tá sendo muito abusado, você tá, enfim, dando tudo de si. E, tipo, tá te desafiando a crescer, você vê um propósito, um objetivo final nisso. Ou é só desgastante? Ou é só isso? Não sei, o que você acha dessa pergunta, amiga? Nossa, eu achei essa pergunta muito boa, assim. E eu acho que, meu, a gente tem que se fazer ela constantemente, sabe? Tipo, principalmente. Eu não consigo ver em um momento que, tipo, ela não caiba, sabe? E realmente no trabalho eu acho que é muito óbvio. Tipo, Uhum. você ter essa reflexão de, meu, eu vou crescer ou eu tô sofrendo porque eu tô crescendo, né, também. Ou eu não vou crescer, enfim. E eu acho que eu já faço essa pergunta pra mim de certa forma automática, sabia? E Uhum. eu acho que isso me trouxe um pouco mais de leveza e propósito nas coisas que eu faço. Tipo, eu não sei explicar, mas, por exemplo, agora eu tô trabalhando. E eu tô trabalhando bastante, né? No meu trabalho novo. E assim, ao mesmo tempo, eu tô trabalhando muito e tá sendo, tipo, meu, muito difícil, porque eu tô indo pra vários lugares, enfim. Mas eu vejo muito propósito no que eu tô fazendo, Uhum. sabe? Porque eu sei que a dor, o sofrimento que eu tô passando, ele vem de um lugar de, tipo, crescimento, assim, que eu tô aprendendo muita coisa, que eu tô numa fase que eu tenho energia e eu posso fazer isso, enfim. E eu acho isso muito legal, assim, mas eu sei que vem desse lugar de questionamento, porque eu passei por, vocês já sabem, eu já falei disso algumas vezes, né? Eu passei por um trauma, tipo, ano passado com relação ao trabalho, que foi exatamente isso, de, tipo, eu insisti num negócio que não era pra mim, sabe? Uhum. Aquilo tava me impedindo de crescer.
Só que eu tava muito agarrada naquilo porque eu achei que eu ia conseguir. E eu não consegui. E foi um Uhum. belo exemplo de, tipo, cara, você não consegue controlar as coisas. Às vezes as coisas que não são pra ser, elas não são. E aí agora eu tô num momento que eu tô trabalhando, às vezes, até mais do que eu trabalhava antes. Eu tô tendo uma rotina mais pesada. Tipo, tô fazendo várias coisas muito diferentes, conciliando vários projetos, tipo, e tá sendo muito legal, assim. E eu consigo ver isso de forma positiva, porque eu vejo que é uma dor de crescimento, assim. E eu sinto que Uhum. isso me ajudou a ressignificar, sabe? Porque, às vezes, quando a gente só fica olhando porque é difícil, fica muito difícil a gente dar propósito também pro que a gente tá fazendo, mesmo que seja bom pra gente, sabe? Tipo, tem dores e dores. Tem dores que são legais de sentir, tem dores que não são legais. E as que não são legais, a gente pode avaliar se a gente pode cortar elas, entendeu? Sim. Então, Acho é, justo, amiga. Mas eu acho que ela não é o suficiente pra resolver o problema da pessoa que é que nem eu e não sabe a hora de desistir. pode ser E que sim. então, eu vou passar pra Eu falando próxima. do meu lugar de desistente. Passando pra próxima pergunta que a Emma escreveu pra gente decidir se tá valendo a pena desistir ou não, é: estou persistindo nessa situação porque há potencial real aqui, ou porque eu acredito que desistir é errado e tenho medo de fracassar? E isso é muito relacionado ao que eu falei no começo do episódio. A essa Sim. ideia que a gente tem enraizada que desistindo a gente tá falhando, desistindo a gente tá desapontando alguém, quem não sei, Deus, talvez, mas enfim, isso é uma coisa que tá muito enraizada na gente. A gente não para pra pensar nisso. E eu acho que é válido você parar e pensar se é o caso, se isso não é uma sombra que, enfim, tá te assombrando. Mas eu também não acho que ela é o suficiente pra resolver o problema da pessoa que não sabe desistir. Eu acho que é um pensamento justo, mas não resolve o problema. Sim. Sim, bom. Vou passar pra É, próxima pergunta. Eu acho que ao longo das perguntas vai fazendo mais sentido. Eu acho que é um conjunto de sim, perguntas que você tem que se fazer. Mas a próxima sim. pergunta é: quanto dano essa situação tá causando na minha vida? E qual a probabilidade de que ela realmente melhore e que tudo isso acabe valendo a pena? Estou esperando um milagre que fará tudo fazer sentido? Eu não sei. Eu acho que, sei lá, o exemplo do trabalho ou do relacionamento medíocre ilustram muito bem o que ela tá querendo dizer com essa pergunta. Eu vou dar o exemplo do relacionamento medíocre. Então, por exemplo, você é uma pessoa, assim, que quer se apaixonar, é um objetivo que você tem pra sua vida. Você tá num relacionamento, você não necessariamente tá apaixonada pela pessoa. Tipo, vocês se dão bem e, enfim, tipo, na teoria dá certo, mas você tá na dúvida se você tá apaixonada de fato por aquela pessoa. Você tá nessa decisão, assim. Você quer terminar, você quer ficar. E, não sei, às vezes isso te causa um dano real. A possibilidade de, enfim, ter esse futuro com outra pessoa que talvez você seja um pouquinho mais apaixonada, te assombra. É uma coisa que você vai dormir à noite pensando, tipo, será que tem outra pessoa aí pra mim? Às vezes tá causando dano real na sua vida. Às vezes você tá passando por esse momento do seu relacionamento medíocre e você espera que eventualmente você se apaixone por essa pessoa. Porque eu acho que talvez um relacionamento fica meio escancarado que, tipo, acho que você não vai acordar um dia apaixonada por essa pessoa. Às vezes acho que o do trabalho é mais claro. Às vezes tá passando por um momento difícil no trabalho e no final do dia você vê um objetivo que você vai chegar e vai melhorar a situação. Mas, enfim, às vezes, não sei, vale essa pergunta também. No caso de relacionamentos. Às vezes você tá esperando um milagre, às vezes você tá esperando acordar apaixonada por aquela pessoa e fazer Sim. todo aquele tempo que você passou no seu relacionamento fazer sentido. Mas enfim, aí eu acho que essa pergunta dá mais contornos à situação. Essa pergunta dá mais realidade. Meu, aí agora eu vou abrir um pouco sobre a minha quase desistência da faculdade de Direito. Hum, Que se eu não tivesse continuado, eu não ia trabalhar com o que eu trabalho hoje, mesmo não tendo nada a ver com direito. E, tipo, é muito louco como a vida dá muitas voltas, assim, porque no meu terceiro ano eu tive uma matéria que foi a matéria que eu mais me interessei e que foi a que me despertou vontade de trabalhar com coisas próximas do universo que eu trabalho. E hoje em dia eu trabalho com algo que eu gosto muito, que eu vejo muito propósito, porque eu continuei, eu persisti numa coisa que eu não tava gostando. Gente, eu detestei os primeiros 2 anos de direito, eu achei horrível. Falei, cara, eu não me vejo trabalhando com isso. Eu acho que isso daqui não faz sentido. Eu acho essas matérias chatas, eu não quero ser que nem essas pessoas. uhum, E aí depois, tipo, eu tive uma outra matéria que, meu, me abriu muitas portas, assim, muita coisa. E eu não falo nem abrir porta no sentido de, tipo, a conhecimento lá me levou a esses lugares, não, mas me abriu, tipo, a cabeça, assim, sabe? Pra um universo que eu não fazia ideia de que existia e de que eu não me enxergava lá. Isso também foi muito legal, porque às vezes a gente precisa não desistir e também ter coragem de assumir uns BOs que a gente não tá acostumado a assumir, porque às vezes a gente pode se encontrar lá. Tipo, eu não me imaginava trabalhando com o que eu trabalho hoje, não me imaginava trabalhando no lugar que eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, fazendo o que eu faço. E eu cheguei lá
tipo, tentando, entendeu? E sendo a pessoa que menos sabia, sendo a pessoa que fazia a pergunta burra no momento, que todo mundo já sabia que era óbvio, e indo lá me arriscando e, tipo, me aperfeiçoando. E depois percebendo que essa característica minha foi a que me levou mais longe, porque eu fui lá fazendo as perguntas, eu fui chegando nos lugares, enfim. E veio muito desse lugar de, tipo, cara, tentar algo que eu não queria fazer no começo, sabe? Então, pra mim, foi um case de não desistência que deu muito certo, assim, tipo, ter continuado na faculdade de Direito. Tipo, não é uma coisa que eu me arrependo, assim. Exato. E, enfim, trazendo mais a pergunta pra essa situação, eu acho que, pelo que você contou, amiga, sua mãe falou que não dava pra você desistir. Mas eu acho que, pensando racionalmente, você viu também que, voltando pra pergunta, tinha uma probabilidade real de que a situação acabasse melhorando e tudo valesse a pena. E Exato, aconteceu isso. E, enfim, ainda bem exato. que você não desistiu, amiga. Bom, passando um pouco pra outra questão. Gente, essa é muito boa. Essa é muito boa e essa eu acho que direciona muito a sua decisão. Se você tá meio indecisa, essa eu acho que ajuda muito. Existe outra direção na qual eu poderia investir minha energia que talvez fosse mais satisfatória? Essa situação está me impedindo de avançar em outras áreas da minha vida? Eu acho que o exemplo do relacionamento medíocre ou do trabalho que Sim, você não necessariamente gosta ilustra muito isso. Se você tá num trabalho que você não gosta, você não consegue tá botando sua energia em um trabalho que você gosta. Se você tá em um relacionamento que não tá te deixando feliz, você não tá botando sua energia em outro relacionamento que pode te deixar feliz. Esse é o caso de que você tem que fechar uma porta pra abrir outra melhor. E sim, nesses casos, eu acho que às vezes se a desistência é o caminho certo, essa pergunta vai sim. te ajudar muito. Não, com certeza. Eu acho que isso de olhar pra outra direção e conseguir se ver traçando outro caminho, gente, é porque você tem que estar traçando ele, entendeu? Se você consegue materializar ele, tipo, ver os benefícios. Eu acho isso muito louco, mas como a gente é assim, né? A gente fica, tipo, a gente às vezes já tem tudo planejado pra dar certo, pra seguir em outra direção, só que a gente não faz porque a gente tem medo de dar o primeiro passo e a gente nunca dá esse primeiro passo. Tipo, meu, se você já tem as coisas mapeadas, cara, só vai e faz, sabe? Tipo, o máximo que vai Sim. acontecer é, tipo, não dá certo, mas já não tá dando certo o que você tem hoje, sabe? Tipo, meio isso. Exato, exato. Bom, a próxima pergunta eu também acho ela muito boa. Eu acho que cabe muito a outras situações da minha vida, que eu mencionei aqui, inclusive. Estou pronta para tomar uma decisão? Já tentei tudo que era possível? Ainda existe alguma possibilidade que eu não explorei? Eu me arrependerei de não ter dado mais tempo? Já pensei e analisei essa situação o suficiente? E eu acho que essa é a minha maior questão. Tipo, não sei, no meu exemplo do vôlei, eu acho que eu não tinha o cérebro suficiente pra tomar essa decisão na época. Mas eu me esforcei, tipo, pra chegar onde eu cheguei no handball. Na minha situação lá do ensino médio, que eu tava, não sabia se eu desistia ou não. Na real, gente, desistir nunca foi uma possibilidade, né? Mas, tipo, não sei. Quando eu cheguei no final do primeiro ano, que tinha sido uma merda, e eu falei, talvez pro segundo eu vou tomar uma atitude diferente, eu acho que isso foi ótimo. Eu acho que isso é uma boa mentalidade de se ter pra decisões importantes na vida. Às vezes você não fez tudo que você tinha pra fazer e às vezes você vai desistir e você vai se arrepender. E eu não gosto de me Sim. arrepender, eu gosto de ter tentado tudo que eu poderia ter dado. Principalmente às vezes quando eu acho que o problema pode ter sido eu um pouquinho. Nesse caso do ensino médio, eu, de novo, falando agora anos depois, eu entendo que o problema também era escola. Mas eu acho que teve um pouquinho meu, que eu me fechei demais no meu primeiro ano. O segundo foi um pouquinho melhor. Só não foi tão melhor porque o problema era a escola. Mas, enfim, eu acho que às vezes, pra pessoas que nem eu, que tendem a pensar demais, o cara faz uma lista às vezes. Se você não sabe se você deu tudo de si, se você tentou tudo que tinha pra tentar, às vezes escreve. Às vezes, essa relação no seu trabalho vai melhorar se você tiver uma conversa com seu chefe. Conversa com seu chefe ao invés de se demitir impulsivamente. Eu acho que isso, pra pessoas que nem eu, que são um pouquinho mais ansiosas, pra gente dormir à noite, melhora muito a vida. Sim, não, com certeza. Caraca, amiga, assim, é muito louco, tipo, eu sinto que, por mais que a gente veja a situação de formas diferentes, acaba que são dores meio centrais, assim, sabe? Tipo, desistir é uma questão independente do lado que você tá. Sim, Nossa, muito louco, muito louco. exato. Mas sim, são perguntas É. pra se refletir. É. Exato. Bom, vou passar pra última, que é quanto prejuízo desistir causará? Estou em um momento da vida em que eu posso deixar essa situação sem que isso gere consequências realmente graves. E isso eu acho que sim, o exemplo do emprego se encaixa da melhor forma. Então, tipo, às vezes, se você se demitir, você não vai ter fonte de renda. E isso vai ser um problema. Então, você desistir agora não é uma possibilidade, mas você já consegue traçar um plano futuro de tipo, então eu procuro um emprego, eu deixo Vou algo juntar dinheiro. engatilhado, vou juntar dinheiro. Exato. Enfim, às vezes desistir realmente naquela hora não é uma possibilidade real.
Mas eu acho que se você tá se fazendo essa pergunta, enfim, já é um indicativo de você tá tendendo mais a desistir, você tá fazendo esse plano. Eu acho que também, às vezes, é muito tranquilizante, enfim, não sei. Você se fazer essa pergunta quando não tem nenhum risco real. Então, não sei, às vezes, o do relacionamento, eu não sei se vale. Ah, não, a Emma fala sobre isso. Às vezes você mora com o seu parceiro romântico naquele relacionamento que não tá dando certo. E desistir, às vezes, vocês moram juntos, é meio mais complicado. Você tem mais coisas a se resolver, ao invés de, tipo, só terminar. Mas se vocês não moram juntos, se vocês não estão juntos há tanto tempo, sei lá, você não tem tantas coisas envolvidas, tipo, às vezes, não sei, você dar a devida insignificância ao seu término é importante também. Você fala, cara, se eu terminar, eu só vou terminar. E tá tudo bem, entendeu? Sim. Não vai causar nenhuma grande repercussão na minha vida. Às vezes, fazer essa pergunta também é muito bom nessas situações. Mas, enfim, são essas as perguntas da Emma. Eu acho que elas ajudam muito, tipo, nessa reflexão de eu quero desistir ou não. A gente vai deixar elas no nosso post da semana no nosso Instagram. Se você não segue a gente, é só mais uma coisa, .pod no Instagram, no TikTok. Tem posts lindos que a Amanda faz lá no Instagram. E eu vou pedir pra ela colocar essas perguntas. Então, se eu Let's falei go. rápido demais, se você quer revisitar em algum momento futuro, tá tudo lá. Eu Confira acho lá. que é incrível. Mas enfim, eu sinto que eu falei de desistir numa ótica muito positiva. Eu valorizei muito desistir, mas eu também quero falar um pouquinho aqui sobre, enfim, não persistir como algo bom. Eu sinto que, às vezes, pensando no podcast mesmo, é um projeto que, tipo, até hoje não deu nenhum lucro pra mim e pra Amanda. A gente só gastou dinheiro com esse projeto, a gente só gasta tempo. Mas, enfim, eu sinto que. E é muito fácil você entrar em algum lugar de, tipo, ai, quero desistir. Ou às vezes você tem o seu próprio negócio que não tá dando tão certo. E às vezes eu acho que se você tem um objetivo claro, tipo, eu tenho um objetivo muito claro nesse podcast. Eu vejo muito propósito no que a gente faz. Sim. Então, persistir parece, sim, é uma coisa que eu quero, sim, fazer. Ou, sei lá, mesmo você na sua história da corrida, amiga, você vê propósito em correr essa prova mesmo não dando o seu melhor. E, enfim, eu acho que essas perguntas também botam isso em perspectiva. Às vezes você tá tendo uma dificuldadezinha em uma questão da sua vida, mas que você realmente vê propósito. E essas perguntas vão te guiar a persistir, a seguir aí, a tentar mais um pouco. Não, tem uma coisa que eu queria comentar, assim. Depois eu vou falar sobre o podcast, mas é sobre quando você falou quando você era criança, que, tipo, a sua família te ensinou a não desistir, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho que, tipo, os pais deveriam muito fazer isso na infância com os filhos, assim. Tipo, eu não tô falando isso da minha família, porque eu acho que foram outros contextos, outra realidade e tal. E também outro perfil dos meus pais. Os pais não faziam esportes. Tipo, acho que isso é muito coisa de gente que pratica esportes, sabia? Tipo, seu pai, ele tinha esse legado e ele falou, tipo, não, vai tentar, vamos Sim. seguir, não sei o quê. Mas eu acho muito bonito, assim, isso dele, tipo, te ensinar que era legal tentar, era legal praticar, sabe? E, tipo, por mais que você não conseguisse, enfim, isso, tipo, querendo ou não, traz um senso de responsabilidade, de disciplina, de compromisso, tipo, é algo muito rico, sabe? Que eu sinto que eu, por exemplo, não tive isso quando era criança e eu vejo muita diferença, sabe? Enfim, em eu e você. Mas com relação ao podcast, tipo, acho que é uma das poucas áreas da minha vida, assim, que realmente é uma decisão que eu tomo de forma autônoma, que eu não me coloco numa situação desconfortável, sabe? Tipo, eu tenho que ir lá fazer. Eu tenho que todos os dias acordar e pensar em alguma coisa, ou ir lá fazer o post, pensar no que a gente vai falar nos episódios. Tipo, é uma coisa minha, tipo, eu tenho que ter vontade, se não fizer, não vai rolar, entendeu? E acho que isso é muito legal e essa coisa de tentar, a gente precisa normalizar e a gente precisa enaltecer o tentar. O tentar é muito legal. Tentar vem muito de um lugar de coragem, vem muito de um lugar de força, vem, tipo, de uma criatividade, sabe? Eu acho tão legal, tipo, o nosso projeto, por mais que ele seja pequeno. Tipo, é um podcast pequeno, mas ele já tem tanto propósito. Tipo, eu acho que, assim, poucos podcasts que eu conheço tem a variedade de assuntos que a gente já tratou aqui, sabe? Fazer isso em dupla com uma amiga, tipo, é uma coisa que várias vezes a gente não acaba fazendo, sabe? Então, eu sinto que foi um baita de um aprendizado pra mim nesse sentido também com relação à desistência, de que, tipo, cara, não é porque, tipo, você não hitou e ganhou dinheiro e ficou rica que você, tipo, não vai tocar um negócio que pra você faz sentido e tem um propósito, sabe? Às vezes o propósito nem é esse. Às vezes, qual que é o propósito, sabe? Tipo, eu sinto também que vem muito dessa lógica capitalista de produção e, nossa, o tempo inteiro produtividade, você tem que gerar dinheiro, é fácil enquanto eles dormem. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, vamos dormir, vamos viver, vamos ter equilíbrio, mas vamos tentar encontrar propósito também na nossa vida, né? Tipo, e eu acho que isso de não desistir vem muito desse lugar, assim, de ter um propósito, de ver um propósito
Tipo, que nem a música da Miley Cyrus, The Climb, entendeu? Tipo, Uhum. não é sobre onde você vai chegar, mas é, tipo, sobre gostar do processo, sobre ver sentido em todo dia no que você faz, sabe? Tipo, Uhum. gente, isso eu acho que muda muito, assim, a cabeça. E por mais que, sei lá, essa coisa de você não querer desistir, de você querer continuar, enfim, pra mim tá muito ligada a essa coisa de aprender a tentar, sabe? Aprender a gostar de tentar, aprender a gostar de experimentar. Então, É pelo um menos baita assim, a tema. minha visão. É, Precisamos exato. escutar o episódio da Laís sobre Total. tentar. É. Amiga, eu vou te perguntar só mais uma coisa. Pra quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio do Só Mais Uma Coisa, a gente finaliza os episódios sempre se perguntando só mais uma coisa, que é o título do podcast, qual a nossa música da semana. Então, qual a sua, amiga? Amiga, vai ser The Climb da Miley Cyrus, eu acabei de decidir. Você decidiu agora? Decidi agora. Ao Gente, vivo? juro, eu tava sem música da semana, juro. Mas enfim, essa veio na minha cabeça, eu falei, vai ser essa. Vai ser essa. E, amiga, Vai ser cabe muito, essa. muito no tema. Achei incrível. Total. Eu E a amo essa sua música. amiga também? Amiga, eu vou ter duas. Ah, não ligou, não ligou. Eu Eita! ia. Arretada, a bichinha tá safada, viu? Quem deixou a nossa Quem playlist? deixou? Quem deixou? Amiga, não, mas eu tenho uma justificativa válida, tá? Tipo, primeira música, beleza. Eu ia falar It's Time to Go, da Taylor Swift, que cabe muito no tema. É tipo, o refrão, eu vou. Peraí, eu tinha até deixado ele pronto pra eu ler aqui. Sometimes giving up is the strong thing. Sometimes to run is the brave thing. Sometimes walking out is the one thing that will find you the right thing. Então, traduzindo pra vocês, às vezes, desistir é a coisa forte a se fazer. Às vezes, correr é a coisa corajosa a se fazer. Às vezes, sair andando, walking out, enfim, é a única coisa que vai te trazer a coisa certa. Enfim, cabe muito no tema. Tipo, cabe bizarramente bem no tema. Quando eu penso em desistir, eu penso nessa música. E, enfim, eu falei, eu vou trazer essa música ao longo do episódio. Esqueci de citar a nossa diva Taylor. Então, tipo, por isso que eu tenho que falar ela. Mas a música que eu tinha pensado em trazer também é da Taylor. Chama Amo. Last Kiss. Eu tava. Enfim, hoje saiu nosso episódio especial de 1 ano. E eu comento da nossa ideia de fazer um episódio especial da Taylor Swift. Então, tipo, ranqueando os álbuns da Taylor. Falando o nosso menos favorito até o nosso álbum favorito. E explicando o porquê. E eu já comecei a me preparar. Eu tô escutando todos os álbuns da Taylor e, tipo, colocando eu gosto Meu dessa Deus, música, eu não amiga, gosto. você não me avisou. Fazendo gráficos. Amiga, eu te avisei. Inclusive, vou te mandar o template do meu Excel. Estou fazendo Excel. Sim, garotas. Estou muito comprometida. E, tipo, eu tô amando. Essa é a minha tarefa de casa preferida que eu fiz até agora. Aí eu tava escutando Speak Now. E eu não tinha percebido, tipo, o quanto eu amo Speak Now. Tipo, Eu que gosto álbum do Last Kiss. excelente. E Last Kiss não. Sim, amiga. É excelente. E Last Kiss é, tipo, uma das minhas músicas favoritas da Taylor. Gente, que pedrada de música. Eu amo ela. Nossa. E eu só, tipo, relembrei ela essa semana e eu precisava falar aqui no podcast. Então, essa é a minha música da semana. Bom, amiga, já falamos demais. Vamos pros Não, recados finais. mas eu acho que foi ótimo, porque a gente quase não tem música da Taylor na nossa playlist. E não parece que a gente é Swift. Mas eu acho isso muito saudável, entendeu? As pessoas não saberem que isso dá na nossa skin, entendeu? Tipo assim. Vamos pros recados finais? Para recados finais. Bom, então sigam a gente em todas as nossas redes sociais, Instagram e TikTok como @somaisummacoisa.pod. Nós estamos no Spotify, YouTube e Apple Podcasts. Não esqueçam de avaliar, curtir e comentar em todas essas plataformas por onde você está escutando. Não esqueçam de compartilhar o episódio com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir, isso ajuda muito a gente com o nosso engajamento. E é isso, no nosso Instagram a gente tem os posts comemorativos dos episódios e no nosso TikTok a gente tem os cortes dos episódios, então se você quiser republicar, compartilhar com as pessoas trechos dos episódios que vocês acharem interessantes, sinto super à vontade, isso é muito bom pra gente. A gente também tem o nosso formulário de conselhos, que sempre tá aqui no link da descrição do episódio, que vocês podem mandar lá. Eu e a Ana Lu, a gente faz um quadro de episódio de conselhos. O último que a gente fez foi um hit, que foi de conselhos amorosos. Então coloca lá se você quer que a gente opine sobre a sua vida, isso super pode vir aqui. Além disso, a gente trouxe também o nosso Clube da Cultura como último episódio. Comentem se vocês gostaram, se vocês querem que a gente traga mais alguma obra também aqui, vai ser muito legal a gente continuar coletando, enfim, essas informações. É sempre meio arbitrário, eu e a Ana Lu, a gente escolhe o que a gente vai falar. Mas acho que é um formato de episódio que faz sentido. Foi um episódio que eu gostei bastante de gravar, o de Vertigem. Então, sinta-se à vontade pra comentar sobre isso. E é isso, a gente lança episódio todas as quintas-feiras. Então, de quarta pra quinta, lança o episódio novo. Escutem a gente todas as semanas. E até semana que vem. Até quinta que vem, gente. Beijos. Beijo!